Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Me chamo Vitória, sou estudante do Instituto Federal de Pernambuco e estou aqui juntamente com meus colegas para apresentar para vocês um trabalho que a gente fez, que foi medir a aceleração da gravidade na nossa cidade, que é Caruaru. A gente utilizou o experimento do pêndulo simples. Para quem não sabe, o pêndulo simples é um fio, normalmente de nylon, com um peso, que pode ser geralmente uma bola de gude ou outras coisas mais pesadinhas, colocado em uma das extremidades que a gente usa para medir a aceleração da gravidade. Nós vamos relatar para vocês passo a passo do experimento, como foi que a gente chegou ao resultado. Nós vamos falar desde os materiais que utilizamos até a conclusão final do experimento. Então eu realmente espero que vocês gostem do vídeo, e se o experimento realmente interessar para vocês, eu peço que tentem fazer, porque ele não é tão complicado quanto ele aparenta ser. Fora que também tem um baixo custo, vocês não vão gastar muito para fazer. E é uma grande experiência para vocês e seus colegas, então, por favor, se interessar a vocês, eu peço que façam. E fiquem com o vídeo. Fazendo um breve relato sobre a história dos estudos da queda livre, temos o famoso filósofo grego Aristóteles, que acreditava, em palavras simples, que a massa do corpo influencia no seu tempo de queda. Logo, se colocássemos uma cadeira, sendo ela o corpo pesado, e uma pena, sendo ela o corpo leve, em uma mesma altura, e soltássemos elas, teríamos que elas atingiriam o solo em momentos diferentes, o mais pesado mais rapidamente que o mais leve. Contudo, Galileu nos traz uma ideia diferente. Utilizando do método experimental, ele observa que o ar influencia na queda dos corpos. Logo, sem ele, no vácuo, os corpos de diferentes massas teriam o mesmo tempo de queda, com isso sendo visto em sua primeira lei, onde eles estariam sujeitos à aceleração da gravidade. Uma curiosidade é que Galileu fez o seu experimento abandonando duas esferas de massas diferentes, estando em cima da Torre de Pisa. Galileu também estabeleceu outras duas leis. Lembrando que a aceleração da gravidade, g, é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Sua segunda lei, ela fala sobre a altura estar proporcional ao tempo ao quadrado. Logo temos h igual a g vezes t ao quadrado dividido por 2. A altura é diretamente proporcional ao quadrado do tempo gasto na queda. Já na terceira lei, a velocidade acaba sendo diretamente proporcional ao tempo. Logo, v é igual a g vezes t. Velocidade final de queda é linear e diretamente proporcional ao tempo gasto na queda. A seguir, temos alguns usos dessa fórmula para o cálculo da velocidade final. E também temos usos para essa fórmula da altura. A gravidade é a força que nos mantém no chão, ela que faz os objetos caírem, que prende a Lua na órbita da Terra e que mantém os planetas girando ao redor do Sol. Um exemplo simples, se soltar uma bola, ela vai cair no chão por causa da gravidade da Terra. Agora, existe também a aceleração da gravidade, que é o quanto a velocidade de um objeto aumenta enquanto ele cai. Aqui na Terra, essa aceleração é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo a velocidade da queda aumenta em 9,8 metros por segundo. Ou seja, quanto mais tempo ele cai, mais rápido ele vai. Mas existe uma outra força que também entra nessa história, a resistência do ar. Ela é uma força contrária ao movimento de um objeto que se move no ar e depende de coisas como a velocidade, o formato e o tamanho do objeto, além da densidade do ar. Por exemplo, quando um ciclista pedala rápido, ele sente o ar empurrando contra o corpo.
Esse empurrão é a resistência do ar. Por isso, os ciclistas usam roupas coladas e capacetes aerodinâmicos para reduzir essa resistência e ir mais rápido com menos esforço. Para concluir, a gravidade puxa os objetos para baixo, enquanto a resistência do ar age contra esse movimento, freando a queda. No vácuo, onde não há ar, só a gravidade atua, e por isso todos os objetos caem na mesma velocidade. Para fazermos o experimento, precisaremos de fios de nylon, uma régua de 30 centímetros, pesos para os pêndulos, não tendo eles um peso desprezível, cola quente, e uma fita. No processo de montagem e preparo, juntamos a bolinha de gude ao fio de nylon com a ajuda da cola quente. Dessa forma, o fio fica preso à bolinha e firme para que não solte na hora da realização do experimento. Prendemos o fio em um lugar fixo e cada integrante do grupo soltou a bolinha de um ponto determinado. Foi empregado também um cronômetro no momento do experimento. Na primeira parte, usamos o fio de 30 centímetros e agora o fio de 40 centímetros, repetindo todo o processo já feito. Após a estrutura experimental ter sido montada e devidamente apresentada anteriormente por minha colega, passamos à etapa de execução do experimento, com o objetivo de determinar a aceleração da gravidade por meio do período de um pêndulo simples. O período é o tempo que um sistema que executa o movimento repetitivo, como o pêndulo, leva para completar uma oscilação completa, ou seja, no caso do pêndulo simples, o período corresponde ao intervalo entre o momento que ele parte de um ponto extremo, vai até o extremo do outro lado e retorna novamente à sua posição inicial. Esse valor depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade, quando a amplitude da oscilação é pequena, e por isso chamamos esse tipo de oscilação de harmônico simples. Inicialmente, procedemos à medição precisa do comprimento do fio do pêndulo. Foram utilizadas duas configurações distintas, uma com 30 cm e outra com 40 cm, para que pudéssemos comparar os resultados obtidos e investigar como o período depende diretamente do comprimento, conforme previsto teoricamente. Em seguida, lançamos o pêndulo com uma amplitude pequena, garantindo que o movimento se aproximasse o máximo possível do movimento harmônico simples. Essa precaução é fundamental para que a relação permaneça válida e os dados experimentais sejam confiáveis. Realizamos também a cronometragem do tempo correspondente a 10 oscilações completas para cada comprimento de fio. Essa estratégia foi adotada com o intuito de minimizar o erro humano, pois a divisão do tempo total por 10 nos permite calcular o período médio com maior precisão. Para medir a aceleração gravitacional, primeiro precisamos descobrir o período médio, tendo em vista que foram feitas 7 medidas de período nesse experimento. Assim, o período médio seria a média aritmética de todas essas medidas. Com ele, descobrimos o valor médio para todas as medidas feitas, a fim de conseguir um valor central que usaremos a seguir para calcular a aceleração.
Bem, agora que sabemos a definição técnica, podemos compreender a fórmula da aceleração gravitacional com mais precisão. Com isso, é possível calculá-la pela seguinte fórmula: 4 vezes π² vezes L dividido pelo período médio ao quadrado, onde L é o comprimento do pêndulo em metros, sendo necessário que haja uma conversão de centímetros para metro nesse experimento. Além disso, no experimento considera-se π² igual a 10, para simplificar os cálculos. Exemplificando o exposto, para o pêndulo de 40 centímetros, ou também 0,4 metros, temos como o valor de período médio como 1,3 segundos. Então, substituindo na fórmula, temos 4 vezes 10 vezes 0,4 dividido por 1,3 ao quadrado. Como resultado, descobrimos que a aceleração gravitacional é aproximadamente 9,4 metros por segundo ao quadrado. Vale lembrar da unidade. Lembre-se que a aceleração gravitacional é medida em metros por segundo ao quadrado, porque ela representa a taxa de variação da velocidade de um objeto em queda livre em relação ao tempo. Em outras palavras, para cada segundo, um objeto cai sob influência da gravidade e sua velocidade aumenta um certo número em metros por segundo. Bom, é importante destacar que o tamanho do pêndulo não interfere nos resultados, apenas nos períodos, pois são proporcionais. Então, para o pêndulo de 30 centímetros, temos a mesma fórmula, porém com um período médio igual a 1,2 ao quadrado, obtendo um resultado aproximado de 8,6 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que tal resultado é uma estimativa, pois aproximamos algumas medidas a fim de obter um resultado mais preciso. Então, com isso, devemos nos perguntar o que gerou tal disparidade nos experimentos. Devemos considerar o tamanho e a massa do pêndulo como irrelevantes nesse sentido, pois ambos não interferem nos resultados. Possivelmente, a origem dessa disparidade veio da medição dos tempos totais de oscilação, visto que em alguns casos o pêndulo pode ter sofrido arraste, também conhecido como atraso, devido ao ar. Entretanto, estima-se que a aceleração gravitacional seja um valor entre tais resultados, ou seja, entre 8,6 e 9,4 metros por segundo quadrado.